polar versus urso de Kodiak. Tamanho: as duas espécies podem ultrapassar os 600 kg fácil. O urso polar tem pescoço e pernas mais alongadas, já o urso de Kodiak é mais encorpado e musculoso. Os dois alcançam 3 metros de altura quando estão de pé. Empate técnico nesse item. Ataque: o urso polar possui garras dianteiras de 6 cm, caninos de 11 cm e uma força de mordida de 1200 psi. O urso de Kodiak possui as maiores garras e uma mordida de 1250 psi. Ponto para o Kodiak. Pele e proteção: o urso polar conta com uma camada isolante de gordura de até 15 cm. Ponto para o urso polar. Resistência: o urso pardo pode permanecer bem mais tempo em exercício. Ponto para o Kodiak. Força bruta: o limite dessa força nunca foi medido. Empate técnico nesse item. A agilidade: o urso polar alcança 40 km, já o urso de Kodiak pode alcançar 50 km. Ponto para o urso de Kodiak. Observações: o urso de Kodiak é bem mais intolerante e agressivo, tem mais chance de vencer esse duelo. Bom, gente, tem umas coisas que a gente precisa corrigir aí, tá? Uma coisa que o Márcio Ventura falou a respeito do urso de Kodiak, ele dizendo que vai dar empate técnico em algumas ocasiões, sendo que na verdade não é bem assim que funciona. Por exemplo, a força de mordida. A princípio, gente, as forças de mordida são muito similares. Então, da onde que ele tirou esses dados aí dizendo que o urso de Kodiak poderia ter uma mordida mais poderosa? De que dados que ele pegou? Da onde vieram essas informações? Ele não conseguiu comprovar. Então, vocês podem até jogar na internet e vocês vão ver que a força de mordida é muito similar, que varia ali entre 1200 a 1250 psi para os dois lados, para os dois ursos, tanto o polar quanto o pardo Kodiak. Entendeu, gente? Então, não vai ter um resultado exato de quem tenha mais força de mordida a princípio, porque são dois ursos gigantes, extremamente poderosos, que passam ali nos 500 quilos. O urso de Kodiak pode chegar a uns 600, enquanto o polar pode chegar a 700, 800, 900. Tiveram alguns casos ultra raros de ursos polares que chegaram até 1 tonelada, mas aí já é um pouco mais complicado, entende? Então, eles são empatados em muitos aspectos, ainda que o urso polar é mais pesado, ele é maior. Então ele vai ter sim vantagem em relação ao urso de Kodiak. A força de mordida, até mesmo o tamanho das patas, daria mais ou menos ali um empate técnico dos dois, ainda que o tamanho das patas. Eu acredito que talvez o urso polar seja um pouco mais poderoso em relação às suas garras e sua força de mordida, em alguns termos, né? Em caso do tamanho ali dos dentes, a propriedade dele ser afiado, aquelas coisas, sabe? Outro aspecto, a agilidade. O urso polar consegue alcançar 40 km por hora, enquanto o de Kodiak pode chegar a 50 a 56, isso correndo na terra, tá ok? O urso de Kodiak ele é mais rápido e mais ágil na terra, em ambientes terrestres, na terra firme. Então, em termos de agilidade, depende do ambiente. Se for na terra, dá Kodiak. Se for na água, obviamente que dá urso polar, gente. Olha o nome científico dele, ursos marítimos. É um urso especializado em nado na água salgada. Eles migram grandes distâncias nos mares gelados. A gente sabe que o urso polar é o melhor nadador entre os ursos, tá ok? Porque ele caça beluga, ele caça morsa, foca, do mesmo jeito que a onça pintada caça jacaré e sucuri, entendeu? Exatamente assim que funciona. O urso polar tem muito mais adaptações, experiências, né, agilidade na água do que o urso de Kodiak. O urso polar está na frente, na água. Se a gente considerar agilidade no ambiente aquático, se a gente for pensar que o urso de Kodiak ele é mais rápido na terra, obviamente que o urso polar vai ser mais rápido na água. Entende? Na água, a vantagem é pro polar. Na terra, é pro Kodiak. Ambos são excelentes caçadores. Ambos são muito rápidos correndo. Eles têm sim habilidade de nado na água. Mas eu já expliquei quem que se dá melhor em determinado ambiente. Enfim, a gente precisa atingir a conclusão desse fato. Quem de fato vai vencer esse combate. Entendeu? Na terra, o urso de Kodiak ele vai ter uma vantagem para correr mais rápido. Ele vai alcançar as presas mais rápidas na terra do que o urso polar. Por isso vai ajudar ele na hora de fugir da briga do urso polar. Entendeu? Se o Kodiak ele quiser fugir do polar, ele consegue na terra. Mas tá, nesse caso a gente vai ter que considerar que o urso polar ele vai vencer na água já 100% de certeza. Se os dois forem lutar na água, no ambiente aquático, claro que o urso polar vai vencer 100% dos casos. Entende?
Mas aí que a coisa complica um pouco mais. Se for na terra, a gente já vai ter uma briga mais equilibrada. Mas já é meio que certeza que o urso polar vai vencer, porque o tamanho, a força e a resistência tá ao favor dele, por ele ser maior, por ele ser mais pesado, ter garras mais afiadas, dentes mais afiados, é claro, porque o urso polar se adaptou mais para esse tipo de situação, porque ele vive num ambiente gelado, onde a escassez de alimento é muito presente, diferente das ilhas de Kodiak, onde vive o maior urso pardo, sabe? Então, para concluir, quem vai vencer, óbvio que é o urso polar, tá ok? Ele é o número 1 dos ursos, enquanto o Kodiak é o número 2. Só para deixar bem claro. Pode acontecer ali um caso meio raro de um urso de Kodiak ganhar isso na terra. Na água ele não vai conseguir. Mas é isso, vamos supor que seja uns 90% a 10%, 80% a 20% por aí. Mas é claro que a maior probabilidade de vitória é a do urso polar, o famoso ursos marítimos.